no verso 10 ele diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, em Jesus, Jesus é a razão de todas as coisas. Entendeu? Me parece que alguém em outro texto escreveu alguma coisa sobre isso, né? Que Jesus é a razão de todas as coisas. O que diz João capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que em outra tradução, no princípio era o Logos. O que é o Logos? Logos é um termo grego, né, da filosofia grega, que o João presta. Então o Logos é o quê? A razão de ser de todas as coisas. Então, parafraseando, um pensamento grego, no princípio era a razão de ser de todas as coisas. E a razão de ser de todas as coisas era Deus. E a razão de ser de todas as coisas estava com Deus. E a razão de ser de todas as coisas se fez carne e habitou entre nós. Amém? Aquele que era a palavra já existia. Isso, mas só que a palavra é logos. Logos é o movimento em ação. A razão de ser de todas as coisas. Melhor, na filosofia grega. Então, no princípio era aquele que é a razão de ser de todas as coisas. A razão de ser de todas as coisas estava com Deus. A razão de ser de todas as coisas era Deus. E a razão de ser de todas as coisas se fez carne, e a razão de ser de todas as coisas habitou entre nós. O que ele está dizendo aqui? Que em Cristo Deus fez convergir todas as coisas, porque Jesus é a razão de ser de todas as coisas. Compreenderam isso? Por isso que Jesus deve ser o centro da nossa vida, Jesus deve ser o centro da nossa pregação, Jesus deve ser o centro da nossa exposição bíblica, Jesus deve ser o centro da pregação evangélica, Jesus é o centro da igreja, ele é o cabeça da igreja, Jesus é o assunto principal. Jesus é o assunto principal. Ele está dizendo que em Jesus nós fomos eleitos, adotados e feitos filhos de Deus. Nós somos eleitos, adotados e feitos filhos de Deus. Eu tenho uma... Ai. Então, mas se há essa predestinação, então há de fato o livre-arbítrio, ou esse chamado só de fato vai se manifestar naqueles que são os predestinados? Eu não quero entrar em questão temática, mas o que eu posso dizer assim, que o livre-arbítrio, como muitos pensam, não existe, na minha opinião, né? O livre-arbítrio que eu sou capaz de escolher todas as coisas, né? Pensa assim, que a vida é como Deus colocou nós nessa vida aqui, nesse tempo e espaço. Eu posso escolher estar aqui, a mesa é um espaço, eu posso escolher estar aqui, eu posso escolher estar aqui, eu posso escolher estar aqui, mas eu não posso escolher estar aqui. Então, livre-arbítrio, como nós pensamos que eu posso escolher em relação à salvação, na minha opinião, não existe. Em relação à salvação. Em relação à salvação não existe. Tá? Então, só que eu quero ficar no texto. O dia que nós fizermos a escola para nós estudarmos aí sistematicamente a soteriologia, o estudo da salvação, a predestinação, o pensamento de Armínio, que diz que eu escolho ser salvo. A salvação é uma obra inteira de Deus em nós. Aqui o texto está dizendo que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, esse pequeno texto que nós lemos, nos elegeu e nos selou. Vamos ver? Vamos ver se ele nos selou ou não. Vou pedir para aquele que está vindo a primeira vez aqui na nossa classe, ele, cujo irmão se chama Denilson, né? Genilson. O Genilson, mas ele se chama Nilson, né? O Nilson vai ler para nós, então, Efésios 1, do 13 ao 14. Vamos lá. 14, então vamos lá. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Olha só, então quando nós ouvimos o quê? Qual é o meio e o instrumento pelo qual nós somos salvos? Qual é o meio e o instrumento? Qual é a mídia através da qual nós somos salvos? Quem pode me dizer? À luz deste texto que nós lemos. A pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho.
Por isso que quando a gente deturpa o Evangelho, a gente diz que o Evangelho da prosperidade, isso não é Evangelho. Não é Evangelho. O Evangelho do social não é Evangelho. Entenderam? O Evangelho é aquele que prega salvação para os homens, que o homem está perdido e que Deus tomou a providência, nos deu seu Filho Jesus e que em Jesus nós somos salvos. Entendeu, Cassandra? Então, o meio pelo qual nós somos salvos é o instrumento, né? E se Deus tem muitos predestinados ainda não alcançados, o que cabe a nós fazermos? Pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Sejamos instrumentos. Então, ó, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o Evangelho, né? O Evangelho que os salvou. O Evangelho que os salvou, né? Vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. Então, o selo de Deus para nós é o sábado, é isso ou não? Não. O selo, é isso que o texto está dizendo? Não? Não. O que o texto está dizendo? Que o selo é o sábado, é isso, irmão? É a prática do Evangelho. É? Não, o que o texto está dizendo? Nós somos selados com o quê? O Espírito Santo. Com o Espírito Santo, ou seja, Deus colocou em nós e Ele usa a expressão selar. O que te faz lembrar selar? Você tem uma carta, lembra no tempo antigo? Você tem uma carta, você fecha aquela carta e você coloca a marca. Convite de casamento, às vezes. Isso, contemporaneamente, coloca a marca. Se você tentar tirar aquela marca, o que acontece? Rasga a carta. Isso vem do que? Lembra que os reis Isso. tinham um anel, Isso, né, com alguma inscrição, isso. colocavam ali Para dizer uma cera. uma cera e Isso. selavam. Exatamente desta imagem que o apóstolo Paulo tirou o selou. Então nós somos selados com o Espírito Santo. Deus nos colocou o Espírito Santo em nós. Agora, você que acha que perde a salvação, bom, veja bem, hoje Deus tirou o Espírito Santo. Agora Deus colocou ele lá, agora você tomou, agora Deus colocou o Espírito Santo de novo. Não, agora Deus tirou o Espírito Santo. Gente, E quando a gente peca? o Espírito Santo fica triste. Fica triste. Não entristeçais o Espírito Santo. Fica triste. E a gente entra em tristeza profunda. Se a gente peca cronicamente, a gente entra em tristeza Mas o profunda. Espírito Santo não sai de nós. Não, o quando a gente Espírito peca. Santo habita em nós porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, Lorena? Amém. Você está aí, Lorena? Tô Estou achando que você está tão distante. Você em tá... alfa hoje. Hein, Lorena? Entendeu? Você foi selada com o Espírito Santo da promessa. Deus colocou o Espírito Santo em você, minha filha. Deus colocou o Espírito Santo em você, Emerson. Mesmo que você chegou atrasado hoje, Deus colocou o Espírito Santo em você. Volnei, Vilma. Hoje ele chegou atrasado, Sim. está gravando. Mas... É, porque você errou a sala também, né? né? Eu cheguei cedo, só que Felipe pediu para eu ficar ali Então, fala pro olhando a Felipe sala. que ele Eu sou testemunha, estava lá fora trabalhando. Positivo. Entenderam? Então nós somos selados com isso. Então, qual que é o Espírito? Os adventistas do sétimo dia diziam o quê? Que o Espírito Santo é o sábado, porque o selo é o sábado. Ah, Certo? Eu fui O selo é o sábado, por isso que eu usei. Que é o sinal de Deus, né? Que é o sinal de Deus. Não, o sinal de Deus. Não, falam que é o seu mesmo. Tá. O sinal de Deus, o símbolo de Deus, em nós é o Espírito Santo, que é Deus, o próprio Deus em nós. Amém? Nós somos selados com o Espírito Santo. Até quando? Né? Que é a garantia. O que é uma garantia? Uma fiança. Uma fiança, é algo que Deus não está aqui já. Estou pagando adiantado. No mundo jurídico é difícil tirar a garantia, né? É avalista. Exatamente. E quem que é o avalista? Aqui nesse caso? Sim. O próprio Deus é o avalista. Vocês estão entendendo que salvação é uma obra de Deus em nós? Né? E que agora nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Cristo está unido a nós. Amém? Amém. Bom, assim sendo, diante desta verdade que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos elegeu, nos predestinou, nos adotou como filhos e nos selou, elegeu, escolheu, elegeu, adotou como os filhos, predestinou, nos selou. Que mais que precisa?
Fechou a carta. Fechou a carta. E mais que precisa? Predestinados, eleitos, adotados como filhos e selados. O que mais se precisa? Agora nós temos uma nova vida em Cristo. Agora espera-se que, como resultado disso, não é porque porque eu virei bonzinho que Deus, esse menino é bonzinho, eu vou adotar ele. Não. Primeiro ele me adotou e depois, agora ele vai nos dar uma nova vida. E quando nós temos consciência dessa nova posição em Cristo, nós temos uma nova vida. Vamos ver como é que é a nova vida. Vou pedir para que a irmã Vilma vai ler para nós Efésios 2, do 1. Quem que é Vilma? Eu? Ai, meu Deus, irmã Marli. Margarida. Do 2, do 1. Efésios 2. 2, do 1 ao 8. Lê para nós. Não, ao 8 não, ao 9. A salvação é pela graça, e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera em nós, filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Claro, Cassandra? Porque somos criados, somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então nós não somos salvos por causa das boas obras. Então a causa e efeito, nós não somos salvos por causa das boas obras, mas nós somos salvos para fazermos boas obras. Compreenderam isso ou não? Compreenderam a diferença? É radical a diferença. Não é porque eu faço boas obras que eu sou salvo, mas eu sou salvo para realizar boas obras. Claro isso, né? E é interessante que o texto diz assim, vocês estavam mortos em transgressões e pecados, mortos no sentido espiritual, né? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, quando nós lutávamos contra, quando nós estávamos engolidos pelo sistema, pelo mundo, quando nós seguíamos a ordem presente, os conceitos e os valores do mundo comum, do mundo regular, né? E outra coisa, quando seguiam a presente ordem deste mundo, então quando nós seguimos o mundo, então coisas que o crente não deve seguir, quando seguimos o mundo e o príncipe do poder do ar, quem é? Satanás, né? Que continua operando naqueles que vivem em desobediência. Então quem está em desobediência está sob a tutela e sob o poder de Satanás, né? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. O que é carne? Quem lembra? Nossa condição de natureza humana. Hã? Natureza humana. A natureza humana caída. Lembra? Né? Hoje, quando eu cheguei aqui, a Lorena estava passando uma receita para Ana de como cuidar do cabelo. Né? Isso é viver na carne ou não? Não. Vontade de tomar 2 vezes banho por dia, tomar banho por dia, viver na carne ou não? Então as pessoas confundem que carne diz respeito, que nós vamos acertar nisso, né?
Que carne é aquilo que é o cuidado com a matéria. Não, a nossa matéria é importante, Deus criou, né? Muito mais ligado à questão sexual, né? Também, não, tem apetite desenfreado, tem bebedeira, tudo isso diz respeito à vaidade humana. Assim, Concupiscência da carne. a concupiscência da carne, que é o desejo forte e desenfreado de ter, ser e fazer aquilo que eu não posso ter, ser e fazer. Então, a carne diz respeito ao impulso desenfreado da natureza humana caída. Entenderam isso? Senão, daqui a pouco a gente quer viver como um ermitão, né? Mas a carne diz respeito à natureza humana caída. Então, antes nós queríamos viver de acordo com a natureza humana caída. A natureza humana caída é aquela que se opõe a Deus, né? É aquela que se opõe a Deus. Pastor, eu só queria fazer uma pergunta. É que semana passada o senhor falou lá, o senhor falou assim, então fale para os adventistas lá, que eu tenho uma amiga adventista, para ela ler Gálatas, né? Aí eu fui perguntar para ela, não em forma de confronto, mas eu fui perguntar dessa questão do sábado, de não comer porco. Ela começou a falar, ela falou assim, veja bem, você tem que ler a Bíblia, e você tem que manter o seu olhar aberto. Eu falei assim, eu gostaria que você fizesse o mesmo. Mas aí quando eu perguntei da graça, ela falou assim, não, mas é que no final nós somos pecadores, e Deus vai nos salvar pelas nossas obras. Aí é que eu não deixava em profunda tristeza assim, por ela, sabe? Porque eu fico feliz por você que ficou em tristeza por ela. Eu ficaria triste por você se você ficasse em dúvida. Não. Você não ficou em dúvida então, né? Não. Você percebeu que ela está errada, porque nós não somos salvos pela obra, pelo que nós comemos e bebemos, né? Ou porque deixou. ela fala tanto de que a Bíblia me entristeceu assim dele. Então, mas é que você está lendo melhor, né? Entendeu? Você está lendo melhor porque está entendendo. Nós estamos começando pelo começo, como Jesus, como chave hermenêutica. Né? O que Jesus fez, né? Então, a chave hermenêutica não é o Velho Testamento, né? Entendeu? E nós que estamos estudando, estamos vendo que nós somos, de novo, você viu até bem que você concordou aqui, nós somos salvos pela graça, única e exclusivamente pela graça. Né? Irmão Rodney? Eu ia falar aqui que tem um versículo, nesse capítulo 1, versículo 18, que diz que iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória. Iluminados. A iluminação é que faz a gente entender. O entendimento. Iluminação é o entendimento. A revelação já está. Essa é a revelação. Eu preciso da iluminação para entender. Exatamente. Isso, boa, né? boa. Então, ore pela sua amiga, não entre em debate com ela, entendeu? Não entre em debate. Entenda você que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Entendeu? Essa questão de obra que se fala por aí, colocar um tijolinho no céu. Né? Eu ajudei aquela pessoa, coloquei um tijolinho no céu. Fiz uma boa obra. Isso é uma metáfora, uma expressão. E nós somos chamados, de fato, se for nesse aspecto, vamos seguir esta vibe aí, né, essa onda. Nós somos chamados, esta vibe, essa onda. Vamos seguir essa vamos seguir essa. Então nós somos chamados para colocar tijolos no céu, para fazer boas obras. Por isso nós somos chamados, entendeu? Nós fomos predestinados, escolhidos, eleitos, adotados, selados com o Espírito Santo para fazermos boas obras, para colocarmos então tijolos no céu. Isso é isso. Entenderam? Não é porque nós, glória, esse cara construiu uma mansão no céu. Não é por isso. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Entendeu isso, cara? O fundamento é um só, nós só construímos sobre ele, né? Como diz Paulo. Exatamente, é um só. Então, olha assim, ele está dizendo o seguinte: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Agora não, agora nós somos salvos pela graça para fazermos boas obras. Não é porque nós realizamos boas obras, entendeu, irmã Vilma? Mas para fazermos boas obras. Algum comentário sobre isso ou não? Né? Porque a seguinte digressão pode ser feita aqui nesse raciocínio. Bom, se você tem boas obras é porque você é salvo já. Entendeu? Então, as boas obras é uma consequência da salvação, uma mostra, né, de que nós somos agora um novo homem. Anteriormente, nós vivíamos de acordo com o curso do mundo, né, vivíamos de acordo com a vontade de Satanás, entendeu? Entregues à dissolução, uma vida dissoluta, à concupiscência da carne. Agora, nós somos salvos do presente século, a gente consegue discernir
especialmente discernir como é que funciona o sistema mundano. É por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundo é esse? Não ameis o mundo. Eu amo as cataratas de Iguaçu. Não é esse mundo. Não ameis o mundo, não ame um sistema que se opõe a Deus, né? Um mundo que você dá um clique na internet e o principal cantor do Brasil, a cantora do Brasil, é o Pablo Vittar, né? Um mundo onde o principal talento do Brasil musical é a Anitta, né? Você ama esse mundo? Francamente, né? Não dá, né? Não dá para mais esse mundo, né? Entendeu? Agora, se você ama esse mundo, o sujeito que está entregue à Pablo Vitalização, me desculpe, você não é possível, você não é de Deus. Né? Ok? Ainda bem que você não vai para nenhum, senão depois vão dizer que eu sou homofóbico. Né? Bom, então, nós somos salvos do quê? Vamos lá, nós fomos salvos do mundo e do poder de Satanás. Ok? Então agora nós somos uma nova humanidade, porque a velha humanidade, a humanidade da natureza caída, está entregue ao mundo e a Satanás. Como é que nós sabemos que nós somos entregues? Que nós fazemos uma nova humanidade. Como é que é esta humanidade que o apóstolo Paulo descreve? Irmã Vilma, Efésios, pode ler? Está sem óculos. Meu Deus, eu vou trazer óculos a próxima vez, inclusive para mim. Efésios capítulo 2, vou ler, verso 14 a 16. Efésios 2, 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Vocês não entenderam essa passagem, não, né? Não, porque a gente tem que ler do 11 até o 16. Leia de novo, agora eu vou fazer, nós vamos compreender. 11? Do 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Eu sei que você precisa ler mais 5 vezes para entender quais são os ambos a quem ele se refere aqui. Fazer uma consideração, não tanto no aspecto do conteúdo, mas uma coisa que eu tenho sentido que agora estou aplicando. Eu tenho a nova versão internacional. Quando alguém lê uma outra versão e a gente acompanha pela nossa, para mim dá confusão mental. Porque você presta atenção no que a pessoa fala e quer ler aqui. Então acho que Eu sugiro quando alguém estiver lendo, vamos nos ater a leitura, escutar. Fecha o olho e escuta. Agora, se a gente quer escutar e acompanhar uma versão diferente, olha, não dá certo, né? É o samba do crioulo doido. Para mim, uma sugestão é que nós usemos a mesma versão, então. É que às vezes o entendimento da palavra vem do fato que nós temos dúvida que nós leemos outras versões. Mas vamos ler aqui na minha versão, então, para que nós compreendamos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamavam circuncisão. Quem é que se chamava circuncisão? Os judeus. Feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam em Cristo separados da comunidade de Israel. Ou seja, o fato de em Cristo, o apóstolo Paulo vai escrever isso depois,
Dos dois ele fez um. Quais dois? Quais são ambos? Os dois. Tanto a comunidade de Israel quanto os gentios agora somos só um. Entenderam isso? Em Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer em outra carta, não há grego nem judeu, não há gentil nem judeu, todos somos um só. E estamos agora abolidos, estamos livres da obrigação da lei, que foi abolida. É o que ele está dizendo aqui, não foi eu que estou dizendo. Foi abolida em Cristo. A forma das ordenanças. Abolida. Porque Jesus cumpriu a lei e pagou o preço, portanto. Entendeu? Então agora, a gente podia pensar, existem aqueles que ainda insistem, especialmente no pensamento dispensacionalista, que Deus trata Israel diferente da igreja. Não, agora não tem Israel e igreja, agora é um só em Cristo Jesus. Entenderam isso? É isso que ele está dizendo aqui, né? Pois ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. E destruiu a barreira da inimizade que existia entre gentios e não gentios, anulando o seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele, Deus, Jesus, era criar em si mesmo, dos dois povos, judeus e gentios, um novo homem. Agora nós somos um novo homem, de tal maneira que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outra carta, né, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não importa se é judeu, grego, mulher ou não, branco ou preto, amarelo ou verde, ET ou não, em Cristo Jesus, todos somos o quê? Uma nova criatura. Claro isso, não? Claríssimo isso, né? Então, resumidamente, o que ele está dizendo aqui? Em Cristo foi criada uma nova humanidade. É por isso que Jesus chega de madrugada para um fariseu. Aliás, o fariseu chegou atrás dele, né? E fala assim: necessário vos é nascer de novo. Mas porventura eu teria que, João capítulo 4, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Nicodemos. Poxa, Nicodemos, você é mestre de Israel e não entendeu isso ainda? Não entendeu, né? Que Jesus veio fazer uma nova humanidade. Uma nova humanidade. Entenderam? Nós somos novas criaturas. Nós que estávamos seguindo o curso desse mundo debaixo da orientação de Satanás, agora somos nova criatura. E como que os que vieram antes de Cristo são salvos? Foram salvos? Sempre pela fé, mediante a fé em Deus. Essa é uma pergunta. Romanos trata esse assunto, né? A consciência de cada um, aqueles que pela lei pecaram, aqueles que pela lei foram, que achavam que se justificavam pela lei, lembra que Abraão foi justificado como? Pela fé. Pela fé, é sempre pela fé. Sempre pela fé em Deus. A fé é aquilo que opera na nossa consciência. Sempre pela fé. Essa é uma pergunta também difícil, né? Difícil. Diga, Lorena. Por isso que a gente tem que andar nos textos aqui para que nós descubramos as verdades, que nós podíamos, a nossa classe é panorama bíblico. Então, eu tomo cuidado para não entrar em temas, soteriologia, salvação, predestinação. Isso eu não quero, eu quero que nós sigamos na nossa classe textualmente. De cada livro. Depois a gente pode, outro dia, vamos falar sobre salvação. Ok, vamos. Eu ia falar que na outra escola dominical que eu ia do professor Mateus, ele indicou um livrinho que é o Fator Melquisedeque, que é como Deus se manifestou antigamente através dos povos, né? Como que Deus se manifestava para os incas, tudo. Isso. Então, Deus tem uma maneira de salvar os povos, né? Antes de Jesus vir. Então, é bem interessante esse livrinho. Lembre-se que Melquisedeque, citado em Hebreus, vai ser importante depois nós estudarmos essa figura. Foi um sacerdote universal, um sacerdote maior do que Levi, para o qual Abraão, que foi justificado pela fé, pagou o dízimo. Você falou que era uma teofania isso, né? Não falei isso. É o Fator Melquisedeque. Bom livro para ler. Eu vou tirar a fotinha dele, depois eu coloco no grupo. Por gentileza, se você puder fazer umas impressões irregulares e distribuir o livro para a gente. Não pode, muito bem, queria ver se você. Tá certo.
Mas obrigado pela dica, viu? bem bonito. Esse é um livro para se comprar. Quantas páginas mais ou menos? Ele é bem fininho. Olha aí, bem interessante. Até eu sugiro que esse livro, nós estamos nas cartas paulinas. Daqui a pouquinho nós vamos terminar as cartas paulinas, vamos para Hebreus. Seria muito bom que nós lêssemos esse livro antes de nós chegarmos aos Hebreus, porque Melquisedeque é um fator fundamental para que nós compreendamos a carta aos Hebreus. Bom, o fato é que agora Deus fez uma nova humanidade, né? Essa nova humanidade tem um nome, né? Qual é o nome? Igreja. Igreja. Deus fez uma nova humanidade, que é a igreja, que são a reunião dos salvos. Igreja não confunda com denominação, com templo, né? A igreja são aqueles que pertencem a Jesus e que foram selados com o Espírito Santo. A igreja do caminho seria? A igreja do caminho? É o nome primeiro da igreja, né? Exatamente, a igreja do caminho, o nome da nossa igreja. A igreja principal. Hebreu vai falar sobre a igreja do caminho umas 15 vezes. Eu nunca vejo ninguém falar sobre isso. É que lá em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos ensina que o primeiro nome é aqueles que eram do caminho, né? Olha aí, um bom nome, Igreja Batista, o Caminho. Mas tem igreja, mulher chamada igreja do caminho, eu já vi. Olha aí, ó. Esse foi esperto, hein? Em Apóstolos, Atos dos Apóstolos fala sobre essa igreja, uma vaga repete umas 20 vezes. Sempre a igreja do caminho, o caminho. Sim. Aí se você voltar lá em Jó vai falar que Deus vai promover tal, a igreja do, tipo assim, uma luz do caminho. Lá Jó já estava profetizando que no futuro Deus ia criar o caminho. Sim. Que viria se tornar a igreja, na verdade. Poxa, é uma igreja espiritual que eu estou falando, uma igreja física. Sim. Mas tem a igreja tem um nome realmente, a gente vê que tem um nome, a igreja do caminho. Espiritualmente falando. Assim, não. A igreja era conhecida, era a minha. Ela quer que salve o nome dela na BD, ela quer receber. Faz isso, não. Claro que vai receber. Olha só. A igreja não tem nome, né? Não. A igreja de Jesus nós dizemos que a igreja de Jesus ela é universal, certo? Sim. Então ela é católica, porque católico é significa universal, catolicós. A igreja de Jesus é a igreja que não tem nome, Jesus sabe quem é dele, não precisa ter nome para saber, esse aqui está no rol da igreja metodista, esse é crente. Jesus não precisa que eu esteja vinculado a nenhuma denominação com nome. Isso a igreja é uma instituição é uma instituição divina humana, que às vezes ela é divina, às vezes ela é humana e tem pontos de intersecção entre os dois. Né? Então é uma instituição divina humana, né? uma instituição divina, uma instituição humana. Né? Quem dá o Espírito Santo é Deus aqui, então é totalmente divino. Né? Quem paga a conta de água é luz, CNPJ, totalmente humana. E tem pontos de intersecção, acabou-se. Entenderam isso não? É uma instituição divina humana. Bom, vamos para frente. Agora ele vai dizer, então, diante dessa verdade, como bem pontuou o missionário Stefano, que ele nos coloca a nossa posição em Cristo. Primeiro ele nos dá a base teológica. Então Deus nos elegeu, nos predestinou, nos adotou como filhos, nos selou com o Espírito Santo. Entenderam isso? Fez de nós agora uma nova humanidade. Nós pertencemos a uma nova humanidade porque temos paz com Deus. Qual é a consequência disso? Então aqui estão as bases teológicas. Né? A adoção, a predestinação, a eleição, são bases teológicas. Para que nós compreendamos essa verdade. O fato de nós sermos selados, Lorene, são bases teológicas, nós sabemos isso. Né? Fomos adotados, fomos predestinados, fomos selados, fomos eleitos, né? Fomos adotados como filhos, e são bases teológicas. Qual que é agora? Como é que deve ser então agora, diante dessa verdade, qual que deve ser agora o nosso comportamento? Né? Então agora ele vai mostrar como é que ele organiza este corpo de Cristo. Né? Efésios capítulo 4, verso 1, Efésios 4, 1 a 4. Lorene, você está de óculos? Não, mas eu enxergo. Aí, Lorene, gostei. 4, de 1 a 4. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, 4, né? Vou continuar. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Né? Daí eu vou pular o versículo 8, que é difícil. O versículo 8 versículo difícil a gente pula, né? A menos que alguém perguntasse, né? Mas o fato é que nós somos chamados, ó, todo mundo lendo o versículo 8, Chamou a atenção. né? Todo mundo lendo o versículo 8. Né? Como ninguém vai perguntar, a gente. Mas você já soltou um videozinho lá? Já soltei um vídeo lá na escola bíblica, que depois nós vamos colocar a caçanda na escola bíblica, tá? Então, olha só. Nós somos chamados para viver em unidade de fé. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Olha, então eu como prisioneiro de Jesus, prisioneiro porque ele estava preso quando escreveu a carta. Preso porque ele estava fazendo a obra de Deus. Preso por quê? Porque ele estava pregando o evangelho, né? Então, o que ele diz? Então, agora, vivam da maneira digna como Deus chamou vocês. Nós somos chamados, vocacionados. Nós somos chamados, vocacionados para viver uma vida diferente, uma vida apartada do sistema mundano, não do mundo, porque nós estamos no mundo, né? Mas nós somos chamados para viver de uma maneira apartada do mundo, né? Viver de uma maneira apartada do mundo. Então, nós somos chamados, vocacionados, é um chamamento. Deus chamou a gente. Então, uma outra verdade é que Deus nos chama. Deus nos chama para viver separados. E nós temos que viver de maneira digna com a vocação que nós somos chamados. E aí ele nos lembra que nesse aspecto, a formação da igreja, há um só corpo. Então, embora existam muitas denominações evangélicas e cristãs, a igreja é uma só. Sim ou não? Primeira igreja. Não. A igreja é uma só. Entendem isso? Né? Então, há um só corpo, há só uma igreja da qual Jesus é. Qual é a igreja denominacional? Eu não posso dizer isso porque eu não sei. Porque eu não estou vinculado. Embora eu esteja vinculado aqui a uma igreja, uma denominação batista, eu sei que a nossa denominação era apenas uma parte do todo. Entendeu? E nós podíamos pensar por que existem tantas denominações. Eu fiz essa pensa, né? Também já fiz. A católica fazia sempre. Por que nisso? A gente queria unir tudo, né? É. Minha família é católica, eu fui ministro católico por 2 anos, né? Eu queria ser padre, para conhecer Deus e conhecer a Bíblia. E aí no seminário eu fui expulso porque fazia questões sobre o que você está perguntando. Eu fiz as perguntas para o padre não gostava e me expulsaram do seminário. Queria ser padre? Eu sempre quis ser amigo de alguém que queria ser padre. Eu tenho um amigo que é ex-padre. Então não foi a pessoa correta. Isso de Maricá me expulsou do seminário. Eu quero ser teu amigo. Ele me chamou de semente de Satanás. Porque eu Você fazia não é perguntas. Satanás, é de Jesus. Você usava a Bíblia, né? Eles não costumam usar. Eu queria entender a Bíblia, eu queria entender Deus. E aqui você vai entender a Bíblia, junto Eu fui comigo. para o seminário para poder aprender. E no seminário eu percebi que lá não se lê a Bíblia, lá não se estuda a Bíblia, se estuda os livros canônicos. Filosofia, teologia da Tomás de Aquino. Aqui você vai estudar a Bíblia com a gente. Então, padre, é o seguinte, deixa eu dizer. Esse futuro padre, deixa eu dizer uma coisa. Esse futuro padre. Eu também cheguei a pensar em ser padre, entendeu? Eu também cheguei a pensar em ser padre, mas eu conheci essa menina e falei, eu não posso ser padre. Não vai dar certo. Não posso ser padre. E aí é o seguinte, por que existe então? Porque só existe uma igreja. O que é a igreja de Jesus? É a reunião de todos os salvos, em todos os tempos, em todos os lugares, que estão espalhados em denominações diferentes. Sabe por que existem tantas denominações? Por causa da multiforme graça de Deus. Tem gente que só vai se converter numa igreja Holiness, entendeu? Que é a igreja do japonês, lá do mundo. Um baixinho, né? Um baixinho. O jovem está indo para bola de neve. Alguns jogam, não é todos, né? É. Mas por que tem? Tem igreja roda, todo mundo fala baixinho, no final da reunião, sushi para todo mundo, né? Entendeu? Por que existe, por exemplo, hoje eu sou batista por convicção teológica e por experiência. Eu sou batista, porque se aproxima muito de tudo aquilo daquilo que eu acredito que é ser crente de verdade, né? Entendeu?
Mas eu sei que nós temos irmãos presbiterianos, nós temos irmãos da Igreja Católica, nós temos, opa, gravou, né? Nós temos irmãos, eu não posso ir muito, senão, entendeu? Nós temos irmãos na presbiteriana, na metodista, nós temos irmãos na igreja pentecostal, nós temos irmãos assim, nós temos irmãos e somos uma só igreja, e nesse aspecto que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, nós temos um batista regular, você veio da batista regular, né? Então, nós éramos batista excelente, ele batista regular, veio para cá, batista mais ou menos, né? Veio da igreja batista regular. Então, nesse aspecto, há um só corpo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Há um só corpo, um só Espírito, o mesmo Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, o mesmo que está aqui está lá, nos irmãos batistas regular. Então, esta unidade que nós temos que manter, essa unidade da fé, que é a nossa fé, em princípios cristãos básicos gerais, né? De que nós cremos na Trindade, não é isso? Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós cremos na ressurreição e na vida eterna, nós cremos nós cremos no nascimento virginal de Jesus, né? Por exemplo, o testemunho de Jeová, nós cremos que nós somos salvos pela graça, né? Por exemplo, o testemunho de Jeová já não acredita na Trindade, então já não, tem algumas coisas que não entra, não é uma só fé, não é a mesma fé. Eles não acreditam que Jesus é Deus, eles falam que Jesus é Filho. Por exemplo. Então, mas nós temos que entender o seguinte, que nós temos que fazer, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha aqui, sejam completamente, sejam pacientes, suportando os passos. Olha só o que diz o verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Então, isso é algo que pelo qual nós temos que lutar. Pela fé cristã, de modo geral. E esse suportando, eu aprendi semana retrasada, que não é suportar, nossa, tem que suportar, não, é suportar de suporte. Dar suporte, dar apoio. Dar suporte, né? É diferente. Boa. Isso, ou seja, apoiando uns aos outros, construindo a igreja de Jesus. O que eu estou fazendo aqui, tentando fazer aqui? Né? Através da mordomia da palavra, é construir a igreja de Jesus, fortalecer esta fé na qual nós cremos, tá? Vamos para frente, porque o nosso horário já está acabando. Passa rápido. Então, olha aqui, Denilson, e de uma maneira estrutural, como é que Deus estruturou essa igreja? Verso, o irmão missionário Stefano, leva nós 4, 11 ao 12 e 13. Como é que a igreja está estruturada? Esse corpo de Cristo, desta nova vida, desta nova humanidade que é a igreja, como é que ela está organizada? Vamos lá. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, ele organizou, só tem uma que vamos explicar. Ele organizou, ele quem? Jesus, que é o cabeça da igreja, ele designou alguns para apóstolos, e a era apostólica já acabou, outros para profetas, outros para evangelistas, alguns e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, do serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a edificação pessoal, mas para a edificação de quem? Da igreja, do corpo de Jesus. Por exemplo, o meu dom é dom de ensino, mestre. Então, o que eu tenho que fazer? Ensinar para que vocês sejam edificados e cada um vai desempenhar o seu ministério. O evangelista que aprendeu sobre Jesus, quem Jesus é, vai um edificando o outro. O mestre ensina, o evangelista prega, os que são alcançados pelo ministério do evangelista vêm para a igreja, o mestre ensina, e o que acontece? O evangelista prega, aí daqueles que vieram se convertem, um se torna pastor, e vai, entenderam isso? Que coisa linda que é essa dinâmica, não é linda essa dinâmica? É linda essa dinâmica, né? Esse é um modus operandi de Deus, mas sempre não é para eu sou apóstolo porque eu sou maior, porque agora escolheu-se uma ordem hierárquica,
Então eu preciso ser... É para edificar os outros, por isso que a Bíblia diz, sejam completamente humildes e dóceis. Né? Completamente humildes e dóceis. Só existem esses aqui ou isso aqui foi um exemplo? Eu já vi gente tentando, construindo caixinhas em cima disso aqui, dizendo, olha, você tem que ser isso aqui, desse jeitinho aqui assim, e aí construindo como se fosse caixas que você tem que se encaixar ali. Este aqui, alguns separam como dons ministeriais. Alguns repartem esta caixa, então colocam como os dons ministeriais. De um modo geral, eu diria que só existe, que é isso aqui basicamente. Né? Nos dons ministeriais. Depois tem os dons espirituais que fazem a distinção. Né? Mas de um modo geral é isso aqui. O tesoureiro da igreja é o quê? Bom, E o senhor acha que uma pessoa só tem então, assim, um desses dons? Ou pode ter uma pessoa só tem um desses dons? Ou a pessoa pode desenvolver? Aqui são dons, porque nós temos... Quando for estudar os dons espirituais, a gente vai em outra classe, vocês vão estudar os dons espirituais. Eu acho que em breve a gente tem que trazer aqui um curso de dons, para que você descubra qual é o seu dom. Entre no site da igreja, lá tem a classe de dons. A jornada bíblica tem. O curso de dons, para que a gente entre nesse assunto com mais profundidade. Tá? Aqui está uma parte da lista de dons, é o que eu posso te dizer. Não são todos, estão respondendo a sua pergunta agora. Não são só estes daqui. Existem outros dons, mas me parece que, em termos gerais, é isto. Mas existem dons mais específicos. E a sua pergunta foi assim, qual é? A segunda era, uma pessoa só tem um desses, ou ela pode ter tipo um pouco de... Não, pode ter um pouco, pode ter mais dons. Tá? O fato é que, o que tem que ficar claro, é que o dom serve para edificar a igreja, para construir o corpo de Cristo. Vamos para frente. Nosso tempo, né? Urge. O verso 4 ainda diz assim, antes sigamos a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós vamos conhecer mais de Jesus, crescer em Jesus. Ele é o cabeça, por isso que ele é a nossa chave hermenêutica, Jesus. Né? Bom, verso 5, capítulo 5, agora vai dizer sobre quais são, aquilo que o missionário Stefano falou, quais são, como é que deve ser a vida na prática. Ele vai dar conselhos, de como a gente deve viver como indivíduo, como a gente deve viver nos nossos relacionamentos em comunidade, vai falar sobre deveres conjugais, deveres de pais e filhos, deveres de escravos e senhores. De um modo geral, Ana, 5, 1, 2 e 3, leia para nós. Efésios 5, 1, 2 e 3. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Então agora me parece que para essa nova humanidade existem coisas que são impróprias e existem coisas que são próprias. Né? Porque diz respeito agora à nova natureza implantada em nós. Santidade. Né? A natureza de santidade. Santidade é o quê? É ser separado do sistema mundano, né? Entendeu? Do sistema mundano. E então ele segue dizendo o seguinte, o 4:30, Ana, você me perguntou sobre e quando a gente peca, se o Espírito Santo é retirado, não é retirado, mas o 4:30 diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo, né? Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Né? Entendeu? Então, quando nós pecamos, o que acontece? O Espírito Santo em nós fica triste. Como consequência, o quê? Nós ficamos tristes. O que pode estar acontecendo? Não é sempre, mas o que pode estar acontecendo com um crente que está passando por uma tristeza crônica? Bom, às vezes ele está em luto, é natural que ele esteja triste. Como o irmão Stefano, que perdeu a esposa há 1 ano e pouco já, né? Ou ele pode estar passando por provação. Ou ele pode estar passando por lutas, por isso ele está triste. Ou ele está em pecado crônico. A tristeza dele é a tristeza do Espírito Santo nele.
Entendeu? Sim. O sujeito está em pecado crônico, se entregou ao pecado, mas um crente pode? Pode. E é salvo? É salvo. Eu sei que isso mexe com a cabeça, porque daí você acha o seguinte, mexe porque você acha que, bom, então, porque aqueles que não entendem isso ainda acham, bom, então é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito que você é salvo. Você é salvo pelo mérito de Deus. Né? Mas uma das razões da tristeza crônica pode ser isso, estou em pecado crônico. Ou pode ser um problema químico no cérebro, por isso você está triste, você precisa de ir no médico, psiquiatra, que vai te dar um remédio que vai regular o hormônio, vai regular. Por isso que, quando você se sentir triste, sempre é bom você fazer uma autoanálise, uma autorreflexão e conversar com um pastor que pode sentar com você e vamos ver o que está acontecendo com a tua vida. O sujeito está em adultério, por isso está triste cronicamente. Bom, está explicado, sua tristeza crônica, você está em pecado. Entendeu? Aí não adianta tomar remédio psiquiátrico para isso. Entenderam? Isso está muito bem claro no livro Falsa Culpa e Verdadeira Culpa, do Paul Tournier, em francês. Vamos para frente. Bom, agora, então, capítulo 6. Quais são os deveres? Deveres de comunidade. Efésios 5, do 15 ao 21. Quem pode ler para nós? Bem rapidinho. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo todo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros por temor de Cristo. Bom, a sujeição mútua, né? O viver em comunidade, né? Dando graças, né? Gratidão, né? Ele vai dizer assim, aproveitando o tempo para fazer coisas produtivas, né? Não vivendo como nécios, né? Devemos cultivar os valores espirituais, nos enchendo do Espírito Santo, é o que ele está dizendo, tá? Bom, aí vai falar sobre como é que devem ser os deveres conjugais desta nova humanidade, porque essa nova humanidade continua se casando, dando casamento, né? Leia para nós 5 do 22 ao 28. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aleluia. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só. Bem forte, né? Bem forte. Que interessante. Né? Vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Em tudo. Em tudo, né? Numa época de... Agora, eu sempre digo, quando eu falo para casais, a gente gosta de falar para casais, é muito fácil para uma mulher ser submissa ao marido que é submissa a Jesus. Amém. Não é isso? Então, o que a gente ensina aos maridos? Que os maridos... E é um marido que ama a mulher Que como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Daí tem um dos versículos mais impressionantes que eu acho da Bíblia, é que quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Que mecanismo de proteção profundo, hein? O sujeito que protege a sua família, que protege a sua esposa, quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. É profundo demais isso. Jesus. É profundo isso. A Cassandra disse que é um marido assim, que ama a igreja, que ama assim. A Ana hoje jogou muito isso. Modesto. Mas difícil é quando o marido não, a mulher tem 30 anos de crente e o marido não quer. Aí é difícil. E uma minha palavra para nós é o seguinte: continue obedecendo os princípios, né? Sim. De você se sujeitar ao seu marido, no Senhor, porque se o teu marido mandar você fazer alguma coisa que seja contra Deus, aí você não faz, porque importa-nos mais agradar a Deus do que os homens, né? Mas que você se sujeite ao seu marido, né?
Daí eu me pergunto, eu fico... Nós temos um caso na família, nós temos um caso na família, Temos um caso na família. nós temos um caso na família que a mulher usou essa... Orou 20, O Ney Arran. 28 anos. 28 anos. 28 anos a minha irmã orou com o meu cunhado e ele se batizou junto com o missionário Stefano lá em Lá em Israel. Israel. Você acredita? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora os dois, Meu. ele e ela, começaram um curso de teologia. Entendeu, irmã? 28 anos a minha irmã orou com o meu cunhado. Né? E minha irmã é o seguinte, meu cunhado, vamos no futebol? Vamos no futebol. Vai com ele no futebol, com o marido. Vamos. Sempre sujeito. Vamos nas festas? Vamos. Ela sempre Sujeitou, vindo na igreja, Eu faço orando, isso também. sujeitando a igreja, não foi aquela crente chata, desumana, entendeu? Porque tem que ter sabedoria, né? Entendeu? E a senhora vai chegar a hora. A senhora cumpre o seu Meu papel. marido é um bom homem, um Então. bom pai, um bom esposo. Mas Mas não me talvez, é que não às quero. vezes, nós temos que entender o seguinte, às vezes o erro das mulheres, eu já conversei com mulher e marido, que eu percebi na fala da mulher que o marido era mais crente que a própria mulher, só ele não vinha na igreja. Então a gente tem que entender que às vezes a gente quer que a pessoa se converta para a nossa religião, que é um outro assunto. O que nós devemos querer é que nossos maridos, que os maridos se convertam a Jesus, que é diferente. Às vezes nós queremos que o marido seja religioso como nós. E não é assim também. Então também tem que fazer um meio termo nisso. Sabe o que ajudou ele, irmã? Ele veio pelo Legendários. Ele veio, porque ele gosta de acampar, de subir montanha. Se lá ele teve um encontro com Jesus. Olha a multiforme graça de Ele Deus. não foi para Jesus, ele foi para o Legendários. Chegou lá, ele foi para Jesus. Bom, então aqui nós temos aqui os deveres conjugais quais são? As mulheres devem o quê? Ser submissas aos seus maridos. No Senhor, os maridos devem amar os seus esposos, a ponto de dar a vida por elas. Bom, deveres dos... Que horas são? 10h30, 10h29. Não, ainda não. Um minuto. Deveres dos pais e dos filhos. Os pais devem o quê? Devem... filhos obedeçam os seus pais no Senhor. Pois isso é justo. Por quê? Porque tem pai que pede para filho fazer coisa errada. Né? Aí o filho não vai fazer coisa errada. Né? Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento do começo, para que tudo te corra bem e tenha longa vida. Pais, não irritei os filhos. Como é que os pais irritam os filhos? Quando não brincam com eles, quando não dão atenção para eles, quando não conversam com eles. Só criticam eles. Entendeu? Só criticam, entendeu? Então ele passa orientações gerais. E por fim, né, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Vou pedir para que o padre leia para nós, esse futuro padre, né? A armadura. Então, como é que é a nossa luta, irmã Vilma? A nossa luta não é contra o teu marido não é seu inimigo. Seu marido é um bom homem, glória a Deus por isso. Seu marido é um homem de Deus, amém? Visão de fé e confiança. Ame o seu marido, cuide dele, honre seu marido, continue firme, que seu marido é um bom homem. Isso é uma bênção. É uma bênção, né? É uma bênção, né? Agora, porque a nossa luta agora não é contra a carne, é contra o sangue. Como é que é a nossa luta? Vai ler para nós, o padre vai ler para nós. Qual que é o 6? Você estudou no seminário e não conhece a coisa de Deus? És mestre no seminário, não estudou, não sabe onde está a armadura de Deus? Não, é 6:10. Ele foi expulso, mas ele... Eu fui expulso porque não vai chegar. Antes de chegar, Mas ele aprendeu. Mas ele Efésios 6, do 10 Do 10 ao 18. Vamos lá. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças virtuais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam todas as armaduras de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a multidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos às perseveranças e perseverem na oração por todos os santos.
Ore também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Amém. Palavra da salvação. Glória Glória a vós, Senhor. O que é a voz? Vós, porque é a Deus. Deixa ele falar. O que é a voz? Por que está a voz? Voz é eu, tu, ele, nós, vós. Por que vós? Glória a vós, Senhor. Vós é Tu és padre, não sabe assim. Voz é plural. Glória a vós, Senhor. Eu, tu, ele, nós, vós. Segunda pessoa do plural, né? Por que vós? A Trindade, né? Glória a vós, Senhor. Deus Pai, Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? Nem muita gente não sabe. O problema da missa católica é que eles não sabem o que está acontecendo lá, né? Eles ficam, na verdade, eles são uma decora. Quando a gente começa a saber, por isso que nós estamos aqui para saber. Nós precisamos saber, conhecer Deus e Jesus, né? Entendeu? Então, nós temos que orar em todo o tempo. Ele está dizendo que nós temos que vestir o capacete da salvação. O capacete reveste o quê? O cérebro, cabeça. Então, nós temos consciência de que nós estamos aqui, nós temos a salvação, amém? Amém. Entendeu? Então, certeza da salvação, que nós temos o compromisso de pregar o Evangelho, que nós temos que viver em paz, nós temos que lutar com o quê? Ali estão armas de defesa e de ataque, né? Espada da fé, espada do Espírito, o escudo da fé. Fé é a certeza que Deus está conosco, quem eu sou, que Deus fez por mim, que Deus me elegeu, predestinou, me adotou e me selou. E a couraça da salvação. A couraça da justiça. Couraça da justiça. Veja, eu acho que essa figura, né, é uma figura espetacular. Por quê? Com quem conviviam naquele momento, tanto romanos como gentios, como judeus, conviviam com os centuriões. E a figura do centurião era isso. O capacete, a espada, o escudo, a armadura, o cinto e o sapato. O sapato. Então, sabe, é uma figura Espetacular. bem didática. Paulo, eu tenho uma figurinha que eu comprei na Polônia, não é santo, é um desse, um centurião, e eu escrevi em cada um deles uma etiqueta que representa. Que lindo. Então manda para nós do grupo lá. Eu vou trazer a próxima semana. Espetacular. Não é estátua, hein? Não é Não, redondo. entendeu? Agora, é maravilhoso ler e entender a palavra de Deus ou não é? Amém. É maravilhoso ou não é? Amém. E esse padre é maravilhoso ou não é? Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Eu saí da condição de filho de Satanás para filho do Senhor. Amém. Você tem um sotaque de padre, gosto, né? Filho do Senhor. Gosto. Benção. Antes de você sair, me dê um abraço. Eu saí do seminário, eu fiquei super frustrado, emocionado e fiquei direto por muitos anos. Mas você foi adotado como filho de Deus. Você, olha aqui para mim no meu olho. Você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Pode encerrar aí, que agora vamos fazer um making off.